Olá pessoal, aqui é o Ângelo da Aquário Sobrinho e hoje eu estou aqui para lançar mais um conteúdo muito interessante que eu sempre tive vontade de fazer, que vai ser o comentário, né, o react a alguns artigos científicos. Eu sempre quis fazer esse tipo de conteúdo porque eu sempre usei nos aquários, para escrever os textos de aquário, muitos deles são todos referenciados, essa parte técnica, teórica, né, porque a gente pega a teoria e aplica na prática para ver o resultado, né, no nosso universo de aquarismo, que é um tanto diferente, seja da piscicultura ornamental, industrial, né, os peixes de corte, seja tratamento de esgoto, mas muitas coisas são viáveis, né, você consegue trazer e aplicar aqui no aquarismo. Então, muita gente tinha dificuldade ou com o idioma, ou tinha dificuldade com acesso ao artigo mesmo, porque muitos artigos são fechados. Eu tenho acesso porque no meu doutorado tem acesso, a universidade me dá acesso aos artigos, a livros. Então, eu consigo ler esse artigo, então vou trazer para vocês esse conhecimento e comentar eles, como isso funciona no aquarismo, como melhorar a nossa qualidade de água, a saúde dos nossos peixes, beleza? Então, o artigo de hoje, ele chama, por tradução, né, eficiência e nitrificação em filtros de percolação com diferentes tipos de mídia. E eles usam mídias muito comuns usar no aquarismo, por isso que eu escolhi esse para ser o primeiro do nosso vídeo. Então vamos lá. E aí, pessoal, começando o nosso artigo aqui, a gente tem o resumo dele, que vai aplicar as principais partes. Então, eles testaram filtros de trickling filters, que são filtros de percolação com vários tipos de mídia diferentes. Eles usaram 3 argila expandida diferente e 3 mídias plásticas, sendo uma dessas mídias plásticas Caldness Ring, que é uma a empresa que faz a K1, né? Então é uma mídia muito parecida com a K1, se não for a K1. Então eles testaram aqui com filtros com 1,5 m de altura, 11 centímetros de diâmetro, teve mais ou menos 13 litros de mídia cada filtro. Então eles fizeram uma água com 1,5 ppm de amônia para passar nesse filtro. Eles adicionaram fosfato para essas bactérias. A vazão do filtro foi de 0,5 litros por minuto. Então, 0,5 litros por minuto dá 30 litros por hora. No vídeo anterior, no completo, eu falei 300, é 30 litros por hora só. A temperatura 15 graus Celsius. Então, o que eles encontraram aqui? Que a argila expandida teve um resultado melhor do que as mídias plásticas. Eu vou explicar. Então, descendo aqui, ó, eles fazem a introdução, né, que existem vários tipos de filtro biológico, entre esses filtros de percolação, né, que a água vai pingando. E eles apresentam aqui os fatores que são importantes, né, na hora de você selecionar uma mídia para um filtro de percolação. Que é o vazio, que é o espaço para a água passar, que é espaço para o ar, ou seja, mais vazia a água passa mais fácil, entope menos. Superfície específica, clássico do aquarismo, tem o nosso texto sobre superfície específica, vou deixar nos comentários. Então, quanto maior a superfície específica, menor vai ser o volume necessário de filtro. Tem muito o que falar. Peso, quanto mais leve, mais fácil de dar manutenção, de mexer. Fluxo de água homogêneo, ou seja, a água tem que passar por todo o sistema de filtragem, ele não pode passar só para uma parte, por exemplo, desviar das mídias, ou ter canais locais que a água passa sem passar pelas mídias, que acontece muito em SUMP, né, quando o SUMP é mal feito. E fatores econômicos, a mídia tem que ser barata, né? Aqui está o processo, não tem nada importante ali. Vamos lá, materiais e métodos. Foram 140 dias de teste, né, de 28 de julho a 15 de dezembro. E eles usaram essas mídias aqui. A grama sintética, né, que tem 284 metros quadrados por grama. A Caldness K1, que é essa aqui que eu não sei se é a K1, né, tem 500 metros quadrados por metro cúbico de superfície específica. Norton Rings, que parecem bobs de cabelo. Tem 200 e poucos metros quadrados de superfície específica. E argila expandida em 4 tamanhos. Uma dessas argilas expandidas, igual ele menciona aqui, ó, de 2 a 7 milímetros, 4 a 10 milímetros, 2 a 4 milímetros. Ó, ele faz um teste de área superficial na argila expandida, encontra de 100 mil a 1 milhão de metros quadrados por metro cúbicos. Mas o teste, igual eu espalhei no vídeo completo, tem explicação todinha lá, só para
filtragem só conta a parte de fora, tanto que ele fala aqui que usa de 500 a 1000 metros quadrados por metro cúbico. Eles testaram também numa dessas mídias a mídia inoculada com o produto de aquarismo tetrabactosin, que é um acelerador de biologia, que fala assim que o produto aumenta a atividade das bactérias nitrificantes em aquários. Aguardem que ela vem. Esse é um ensaio do teste, né? Como é que eles fizeram? O tanque está aqui, vem a água, distribui para cá, passa por 5 litros por minuto, cai aqui. Então eles pegaram, mediram aqui em cima a entrada, mediram a saída, e o que eles acharam? O resultado é eficiência de nitrificação. Eles colocaram fosfato na água, vou falar disso depois, e fizeram em triplicata, né? São 7 mídias diferentes, 3 de cada, 21 colunas. Foi um negócio grande. Demorou 140 dias. Vamos lá. Resultados. Teste de amônia. Aqui a gente tem, ó, das argilas e das mídias plásticas, ó. Argila A, B, C e D, a entrada. A Caldiness K, o Norton e a grama sintética F. São esses aqui, ó. Percebam a diferença. Todas as argilas expandidas de todos os tamanhos apresentaram praticamente o mesmo comportamento na remoção de amônia, tanto em questão de quantidade e de tempo, né? Que a gente tem uns dias, ó, demorou 50 e poucos dias para zerar a amônia. Foi diminuindo devagarzinho, mas demorou 50 e poucos dias. Algumas variações, porque teve variações na entrada aqui, mas zerou depois. As mídias plásticas, elas não tiveram essa mesma eficiência de remoção. Elas não chegaram a zerar a amônia, ó. No finalzinho, a Caldiness da K1 deixou bem baixinho, mas não chegou a zerar. Isso tem a ver com o design do filtro, né? Porque como a mídia plástica tem muito vazia, a água não passa, né, com tempo suficiente na mídia, então reduz essa eficiência. Descendo aqui, a gente fala do nitrito. Olha que legal, é exatamente o que acontece em aquário. No início, zero de nitrito em tudo. Quando a bactéria nitrificante começa a remover a amônia, começa a formar nitrito. Aí o nitrito começa a crescer aqui, ó. Nota que na argila expandida, parece um nitrito bem antes do que nas mídias plásticas, ó. Aqui, ó, acho que o dia 20 e poucos, já tem nitrito formando. Quando atinge o pico aqui do nitrito na K1, ó, na argila expandida, eles atingem o pico em menor quantidade, porque lembra lá em cima que teve a menor remoção de amônia, então produz menos nitrito. E no final, a remoção do nitrito quase que completa aqui, ó, virtualmente zero também. Os parâmetros que eles avaliaram, nitrito eu comentei, nitrato, oxigênio consome um pouquinho, porque a nitrificação ocorre, consome oxigênio, o pH variou muito pouco também. Aqui, nesse gráfico aqui, é a tabela do nitrato, ó. Ele já tinha um pouquinho de nitrato da água, né, que é da entrada, que é esse aqui, ó. A partir de certo momento, quando já começa a ter oxidação de nitrito, né, perto do dia 50, começa a aumentar a quantidade de nitrato, ó. E daqui para cá é mais ou menos estável com a quantidade, o crescimento, o aumento, né, estável, a distância daqui para aqui é estável. Já nas mídias plásticas, você tem uma maior variedade e uma menor quantidade de nitrato, que vai ter menor oxidação de amônia, menor produção de nitrito e, por consequência, menor produção de nitrato. Aqui o pH, né, ele varia, nas argilas expandidas variam todos praticamente iguais, que teve o mesmo consumo de amônia praticamente, e nas mídias plásticas a variação do pH foi maior em função da eficiência de nitrificação. Temperatura baixa, 15 graus, tentou manter em 15 graus, mas o inverno lá apertou, foi para 12. Esse tempo de retenção eu vou falar depois. Aqui, ó, todas as mídias plásticas apresentaram o menor grau de nitrificação em relação à argila expandida. Isso é muito legal. A argila, vou explicar, você teve um resultado melhor por causa da configuração da argila expandida, nesse caso. Olha só, essa tabela aqui tem um tempo de retenção, que é o tempo que a água fica percorrendo dentro do filtro, o tempo que ela entra em cima para sair embaixo. Por exemplo, na mídia 2 a 7 demorou 179 segundos. Então, ela entrou e foi passando pelas mídias, 179 segundos até pingar lá embaixo. Essa aqui, que é a mídia que foi
AD, né, que foi inoculada com o produto da Tetra, ficou quase 300 segundos, 5 minutos. Então ela foi quase 5 minutos para pingar lá embaixo. Em comparação que teve grama sintética, que é essa aqui, ó, 9 segundos. Ela passou muito rápido, ela acabou, pingou lá embaixo, 9 segundos. Isso tem uma diferença relativa, né, o inverso, com a velocidade, né, a velocidade do fluxo da água, por exemplo. Na grama sintética, né, que foi a que desceu mais rápido, teve um tempo de retenção menor, 155 centímetros por segundo, ou seja, cada segundo a água percorria 155 centímetros de comprimento. Então, cada segundo andava 1,5 metro entre a mídia. Já na mídia, na argila expandida, que teve o menor resistência, que é essa que é mais fininha, né? 5 segundos aqui, ó, 4,7, 5 segundos. Então, ela, a cada segundo, ela andava 5 centímetros. 5 centímetros aqui, gente, por segundo, ó. Então, ela andava bem devagar. Mas a gente viu que isso teve diferença na filtragem em relação às mídias plásticas e argila expandida, que a argila expandida teve melhor nitrificação. Essa tabela aqui mostra a nitrificação, né? Você vê que a nitrificação total, né, nos últimos dias, ó, nas últimas 2 semanas, no dia 133 e 140. Todas as argilas expandidas removeram toda a amônia, entrava com 0,4, saía 0, removia tudo. As plásticas, a K1 removia 1,1, o Norton 0,8 e a grama 0,5. Aqui é a relação de nitrificação por tempo, por área específica, né? Então, como mesmo a argila tendo removido mais amônia, como ela tem uma área maior, né, ligeiramente maior que a K1, ela teve a taxa de nitrificação por superfície menor. Então, aqui eles calculam a produção de fosfato, de nitrato, nitrito, consumo de oxigênio, tá tudo aqui. Mas não são interessantes. Então, a discussão que eles apontam aqui, que é interessante pra gente nos aquários, é a mídia pequena, de argila expandida, de 2,4 milímetros, entupiu. Então ela chegou no limite dela de vazão, então ou você tem que ficar limpando o filtro, ou você tem que mexer na configuração do filtro. Mas aqui é como todas as argilas expandidas tiveram resultado bom, o que você faz? Você pode usar maior, você não precisa usar menor. Então você tem uma maior vazão. Aqui eles falam que o uso da água sintética é questionável, ó, a gente já sabe por causa que é COD, é carbono orgânico dissolvido, né? Então o carbono orgânico dissolvido ele prejudica a nitrificação. Então no aquário sempre tem muito carbono orgânico dissolvido, isso reduz a nitrificação, aumenta o entupimento. Então são umas considerações aqui. Consumo de oxigênio, a amônia a gente já falou. Aqui, muito interessante, ó. No filtro com argila expandida, como ele teve a baixa nitrificação nas partes mais baixas do filtro. O que isso quer dizer? A nitrificação ela ocorreu na parte de cima toda do filtro. Aí quando já estava chegando no final, quase não tinha amônia para remover, eu já não tinha mais amônia. Ou seja, estava sobrando essa parte do filtro. Então, o que eles dizem aqui? Que você podia diminuir o filtro, que não ia fazer diferença no resultado. Isso é muito importante quando a gente quer fazer um filtro de alta eficiência, a gente quer diminuir o tamanho do filtro e maximizar a filtragem dos nossos aquários. Outra coisa interessante que eles apontam é que depois da ciclagem, né, que os filtros de argila expandida eles tiveram maior estabilidade, ó, foram mais estáveis ao longo do tempo. Por quê? Porque eles tinham maior retenção, né? Então a água ficava mais em contato com as bactérias nitrificantes e acabava removendo essa remoção. As de plástico, como a velocidade era rápida demais, elas não tinham essa capacidade de remoção. Então, a produção de nitrato é pouquinho, já está batido. Questão aqui, ó, da ciclagem, né, startup, do começo. Ó, muito interessante. Lembra aqueles produtos que eu falo, daquele mídia que eles falaram que colocaram o produto da Tetra Bactosin para acelerar a ciclagem? Nenhum efeito significativo foi observado. Talvez um pouquinho de nitrato ali, quase entra mais de erro, mas nada mais. Sabe o que é mais curioso aqui? Ó? Ele fala que outros cientistas já tentaram fazer com esses aceleradores de biologia e também não deram certo. Então a gente já cansou de falar isso,
desde 1985 que as empresas de alcoolismo estão enganando os aquaristas com esses aceleradores de nitrificação, gente. Nitrificação é chato, não tem como acelerar assim de um dia para o outro, não tem jeito. E é isso, né? Algumas coisas da taxa de nitrificação, aqueles mencionam que a nitrificação ela acontece numa taxa de 0,01 a 0,32 gramas de amônia por metro quadrado por dia, ou seja, cada metro quadrado de superfície específica vai remover até 0,32 gramas de amônia nesse tipo de filtro na piscicultura. Os resultados deles foi de 0,1 a 0,2 gramas de amônia por metro quadrado por dia, então tá dentro ali da média do que eles conseguem. E é isso, acaba a conclusão aqui que a gente falou, que nessas condições a arte expandida teve 100%, a K1 80% no final. E é isso, pessoal. Fiz a versão completa desse vídeo, ficou muito longa, então fiz essa curtinha aqui para quem quiser ver só o resumo do artigo, ver as coisas. Então, curte aí, compartilha com os amigos, manda mensagem, fala das suas experiências, nos diz como a gente pode ajudar produzindo esse tipo de conteúdo, que vai ser assim, que vai ser uma forma de produzir conteúdo a partir de agora, beleza? Valeu, pessoal. Tchau.